Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação, na nossa terceira temporada, com convidados maravilhosos aqui que a gente está aprendendo tanto aqui. Inclusive, eu vou ter que comprar um novo livro, porque estamos quase chegando ao fim, além de estar quase chegando no episódio número 100. E hoje a gente tem um tema super bacana, um dos melhores que eu gosto aqui, que é falar sobre educação. A gente está com uma convidada super especial aqui, que é a Adriana Carrer. Carrer ou Carrer, Adriana? Eu sempre me confundo. Agora não tem, ó, ensaiamos isso várias vezes antes de começar, mas tudo bem. Vamos aqui continuar o nosso podcast. Seja muitíssimo bem-vinda, Adriana. É um prazer recebê-la aqui no MatrizCast, falar sobre educação e conhecer um pouco mais da sua trajetória. Oi, Fábio. Oi, pessoal. Estou muito animada em participar aqui, trocar uma ideia com vocês. Acho que esse é um assunto, né, que nos atravessa demais, então estou muito animada para esse bate-papo hoje. Muito bacana, Adriana. A gente vai aqui falar sobre educação. Acho que são vários temas, né, para a gente se abordar. A gente está vivendo uma época de mudança de ensino médio, se a educação tem que mudar. A gente está vivendo com várias situações, né, da tecnologia sendo inserida na educação, né? Hoje em dia eu estava até conversando com um amigo meu que está estudando na faculdade. Ele estava com algumas dúvidas. Pô, eu chegava e falava, olha, pode ir no ChatGPT ou Google, né? Mas a internet tem tantas respostas hoje para certos tipos de dúvida que na minha época era totalmente diferente, né? Eu falo até que no meu ensino fundamental eu usava Barça para fazer consultas, que era uma enciclopédia. Então a gente tem várias coisas para tratar, porque é um assunto super importante. Afinal, a educação, eu sempre falo, Adriana, que se eu pudesse escolher um investimento, né, para melhorar o país ou fazer coisas para crescer, ele muito provavelmente seria educação. Porque a educação, ela é como se fosse aqueles hábitos angulares, sabe? Se a pessoa com mais educação, ela tem mais chance de prosperar, tem mais consciência com a sua saúde, com, né, seu comportamento, né? Tende a não ser uma pessoa violenta. Então, assim, a educação é uma coisa muito bacana. E para a gente começar, nada mais do que conhecer você e a sua trajetória, né? Como você se conecta com a educação. Então, conta pra gente, Adriana, como foi aí parar nesse mundo, né, de educação, nessa área do mercado tão bacana? Como é que foi isso para você? Então, Fábio, eu acho que é uma escolha muito doida, né? Porque assim, educação é isso, né? Um pilar tão fundamental da sociedade e tão complexo ao mesmo tempo, né? Então, eu gosto sempre de pensar que assim, eu sempre tive um pezinho na educação, porque muitos dos meus tios eram professores, então eu tinha tios que eram professores da rede pública e professores da faculdade, e Uhum. meu avô também atuava com educação na igreja. Então, sempre teve essa veia meio educadora, assim, em casa e tal. Só que aí isso me causou o seguinte, né? Ao mesmo tempo eu sabia da potência dessa profissão, mas eu também sempre soube da dificuldade que era ser professor no nosso país, né? Sim. E aí na cidade de São Paulo especificamente. Então eu sempre cresci com isso. E aí quando eu tô estudando, durante o segundo e o terceiro colegial, o colegial ensino médio, né? Eu atuei como educadora na educação infantil. Então eu estudava de manhã e à tarde eu atuava como professora auxiliar do maternal e do Jardim 2. Então foi uma experiência muito massa, muito bacana. Mas falei, gosto da educação, mas acho que eu preciso dar um tempo dela. E aí, então, quando eu saio do terceiro ano, eu presto jornalismo, porque sempre gostei de comunicação. E falo, vou tentar jornalismo, vamos ver no que vai dar. E aí, então, faço um ano de jornalismo, mas aí eu falo, gente, tô sentindo falta de alguma coisa, eu acho que essa área tá. Eu tô precisando voltar pra educação. E aí, então, fazendo jornalismo, eu gostava de algumas matérias, né? Tipo rádio jornalismo, sempre fui apaixonada. E aí, então, conversando com a minha irmã, falou: olha, eu tô triste, assim, nessa área, eu tô sentindo que falta alguma coisa. E ela falou: olha, tem um curso aqui na faculdade que é Edu alguma coisa. Eu acho que mistura educação e comunicação e eu acho que tem tudo a ver com a sua cara. Dá uma pesquisada, vou te colocar em contato com alguns veteranos e você vê o que você vai escolher. E aí, batata, né? Eu comecei a trocar uma ideia com esses veteranos, o curso chama, né, Edu Comunicação. E eu falei, gente, é isso, me encontrei, é tudo que eu precisava, né? Que é um curso basicamente, né, em linhas muito gerais, que mistura essa interface aí da comunicação e da educação. Eu falei, gente, dois mundos que me completam muito. Então aí eu volto, né, presto vestibular de novo, passo em educomunicação e aí sim a minha trajetória com a educação volta a se afunilar e desde então não saí mais desse universo que é apaixonante. Que bacana, eu nunca tinha ouvido na minha vida falar sobre educomunicação, que é essa mistura, né, desses dois pontos. E é muito bacana você trazer isso, né, porque muitos jovens, às vezes, a gente pensa, né, o que que a gente vai fazer, né? Daí a pessoa pensa de um lado, acha que exclui o outro, e você conseguiu unir dois mundos super importantes, né? E você trazendo esse ponto para nós, Adriana, agora eu gostei de entender isso, né?
Como que você, conta um pouco mais para nós, né? O que que tem aqui? Porque como que a comunicação, ela pode ser fundamental, os pontos importantes dela na educação do aluno, né? Como que você consegue enxergar que tendo essa parte da comunicação, você pode melhorar o aprendizado, ou essa parte da comunicação pode melhorar a interação para que os alunos aprendam mais? Como que é isso para você? Bom, é importante destacar que, assim, né, para mim e para minha área especificamente da educomunicação, a gente gosta de entender muito a comunicação para além de uma simples ferramenta, né? Então a gente entende a comunicação como um direito fundamental humano. E isso vai pautar como a gente se relaciona, né? Então eu brinco muito que, assim, educomunicação mudou minha forma de se relacionar com as pessoas. E na educação, eu acho que a comunicação é fundamental, porque desde o acolhimento que eu faço na entrada, é como eu passo essas informações, né, essas instruções do que eu espero para o meu aluno. Então é diferente eu falar para o meu aluno, olha, gente, agora vamos ficar todo mundo em silêncio. Mas por quê? Como que isso vai funcionar? Com qual objetivo? Como a gente organiza a sala de aula? O que que eu espero, né, desses alunos? Então a comunicação, ela funciona muito, né? É como um alinhamento de expectativa dentro da sala de aula, como uma forma respeitosa de se relacionar, né? Os colegas entre eles, eu e os alunos, como eu me posiciono, né, com a gestão da escola. Então a comunicação, ela é, né, essa trama que permeia todas as relações. Porque é sempre isso, né? A gente se relaciona com o outro a partir da comunicação. Então, a comunicação vai ser fundamental, né? Para lidar, para entender como que eu vejo o outro e como eu me coloco no mundo e como eu faço essa leitura no mundo. Então, acho que na educação, a comunicação é fundamental para construir essas relações e tendo sempre, né, como base ali que a comunicação é esse direito fundamental humano. Muito bom, exatamente. Até você trazendo, né, a parte da comunicação como direito, né? Hoje a gente tem aqui, a gente está conversando, não estamos no mesmo espaço físico, né? A gente tem hoje a internet, a tecnologia encurtando distâncias. Então, antes talvez uma pessoa mais tímida, ela ia ter lá, né, na sua roda de convívio, talvez não ia se comunicar, mas hoje ela está exposta a muito mais pessoas, né? Ela está o tempo todo ali exposta a ambientes que precisa de comunicação, né? Seja no trabalho, seja na parte da educação, seja numa interação, no esporte, né? Realmente trazer isso, né? Desenvolver isso no aluno, né? É muito importante. Quando eu falo de algumas habilidades que para mim deviam vir desde o começo, né? Uma é programar, gosto muito de tecnologia e acho fundamental. Outra, comunicação, com certeza, né? Negociação, porque quando a gente fala habilidades de negociação, isso já vem da comunicação. Uma pessoa saber se Sim. comunicar, saber, né, falar suas ideias, né? E tem várias maneiras de falar. Às vezes, quando você está numa discussão, né, e você quer ganhar, você não pode ser, às vezes, ríspido. Você tem que dar um jeito, né, de expor a sua opinião para que a pessoa concorde com você e isso se discuta, né? São todas técnicas para que você consiga o seu objetivo, né? Porque essa pessoa que talvez não tenha essas habilidades de comunicação, talvez ela não consiga crescer profissionalmente, porque ela não vai conseguir se impor perante um time, né? Ou conseguir fazer com que as suas ideias passem, com que as pessoas comprem, né, seus ideais e consigam crescer juntos. Então, essas habilidades, principalmente quando a gente está nesse ambiente globalizado, né, que a gente fala com todo mundo o tempo todo, isso é fundamental. Agora, Adriana, dentro das suas experiências, vamos continuar nessa parte de comunicação, porque como a gente nunca falou disso aqui eu estou adorando. Mas, ó, Que dentro massa. da comunicação, né, dentro do ambiente escolar, você viu muitas diferenças entre tipos de público, né? Você teve com crianças ou de repente diferenças de faixa etária, classe social, né? Como é que é entender esse tipo de comunicação para cada tipo de público ou você não enxerga tanto assim? É uma coisa mais geral mesmo? E eu acho que é legal assim, pra falar, já pensei muita coisa aqui, então pra falar, pra responder essa sua pergunta, vou por parte, assim, né? Então acho legal destacar. Primeiro eu tive essa experiência com educação infantil, que aí é um outro tipo de comunicação, né? E aí que vai envolver bastante a família, né? Então muitas das coisas que aconteciam, a gente tinha que falar com a família, etc. Então esse é o primeiro ponto. Depois, né, em 2021 e 2022, eu atuei como professora lá em São Luís, no Maranhão, ótimo lugar para se Bacana. morar. Então lá eu dei aula do sexto ao nono ano, então para o ensino fundamental 2, aí anos finais, e aí também, né, vai ser um outro momento. E depois, para destacar, eu vou trazer uma experiência do meu tio, que ele foi coordenador pedagógico, né, de grandes escolas aqui de São Paulo. E para começar já a falar sobre a comunicação, ele brinca muito isso, né? Ele falou assim: eu atuei durante muitos anos com o ensino médio. E depois, quando eu vou atuar com o ensino fundamental, eu percebo que eu falo com os alunos e eles não entendem.
Então, o jeito que eu falava e me comunicava no ensino médio não funcionava para o ensino fundamental. E eu tive que reaprender a me comunicar com esses alunos e depois eu tive que reaprender a me comunicar com esses pais desses alunos. Então é legal, acho que a gente pensar mesmo, né, essas diferenças de comunicação que tem que acontecer para cada faixa etária e para cada sala de aula, né? E eu acho que é importante a gente sempre pautar também que a comunicação ela tem uma intenção, né? Assim como todo o papel de educadores e de professores, a gente sempre tem que pensar, né, qual a intencionalidade desses nossos objetivos pedagógicos. Isso vai incluir também, com certeza, a comunicação, né? Então, por exemplo, quando eu estava atuando com o sexto ano, é uma sala que ela é muito mais enérgica, né? Ela depende de muito mais da gente dar instruções para eles fazerem as coisas, né? Então, eles estão passando aquela transição do ensino fundamental 1, que é do quinto ano, que eles têm ali, né, 2 ou 3 professoras no máximo, e eles vão pro sexto ano, que começa a ter 10 disciplinas, 10 professores, então eles precisam de alguns comandos básicos, assim, né? Então, gente, bom dia, a gente vai começar a nossa aula, vamos pegar agora o caderno de história, agora a aula vai ser de matemática. Então a gente precisa ter essa tutoria muito maior com os alunos do sexto ano do que com o nono, por exemplo, né? Porque o do sexto eles têm um relacionamento pessoal com a gente que é muito bacana de ver, né? Mas eu brinco muito que o sexto ano parece, né, uma panela de pipoca estourando. Então, assim, é muita energia e o professor precisa canalizar isso também. Já no nono ano, por exemplo, os alunos eles já são menos dependentes da figura do professor. Então, eles conseguem se organizar, ter uma autonomia ali na sala de aula, e o professor vai muito sendo um mediador, né? Então, eu gosto de pensar no nono ano que eles já estão ali se encaminhando para o ensino médio, e o professor ele vai mediar, né? Então, ele vai ser um tutor ali na sala de aula que vai ajudar os alunos, né, a chegarem em reflexões, vai proporcionar espaços, né, educativos para que os alunos consigam chegar a conclusões, né, a ideias, a dúvidas por eles mesmos. Então, eu acho que essa comunicação ela tem que ser pensada mesmo em diferentes faixas etárias, porque senão é isso, a gente não consegue cumprir o nosso objetivo e os alunos não vão conseguir entender a gente. Então, acho que o professor, acho que é legal, né, para quem não está na área da Sim. educação, é muito louco pensar que é isso, assim, o professor ele tem que ser diferente, ele tem que dar uma aula diferente a cada sala de aula que ele entra. Seja de uma mesma turma, né? Então, o sexto ano 1, o sexto ano 2, ou seja, turmas diferentes. Então, o professor é esse profissional que tem que se desdobrar em múltiplas frentes. Sim, imagino que deva ser realmente muito diferente, requer muita habilidade, né, para lidar, né? Quando eu comecei a falar, né, e tentar produzir, né, conteúdos para as crianças, né, eu estava conversando com você antes que tem, né, o Matrix Kids, que é um dos produtos para as crianças, eu tive que mudar completamente, né? E às vezes eu crio personagens, jeito de falar e, né, e forma de passar um conteúdo muito diferente, Uhum. né? E a gente realmente vai aprendendo, e se adaptando, né, com as pessoas no trabalho, né? A gente às vezes convive no trabalho com pessoas completamente diferentes, né? Às vezes em setores diferentes, cargos diferentes, que a nossa relação dentro do trabalho é diferente e a gente precisa saber se adaptar. É claro, dentro de alguns pilares, né, Adriana? Educação, respeito, né? Isso tudo tem que estar Sim, dentro de qualquer comunicação com qualquer tipo de pessoa, mas a forma de falar realmente é diferente, né? Mas assim, total. uma coisa legal é a gente entrar nesse ponto que é o seguinte: eu sempre pensei e sempre tive na minha cabeça pessoas que para mim eram bons comunicadores. Até um dia estudar sobre comunicação e entender que eles eram meio bons comunicadores. E eu vou te explicar o porquê. Porque eles sabiam falar como ninguém, mas eram péssimos na escuta. Aí eu falei, bom, pelo que eu entendi, comunicação, porque quando a gente fala comunicação, parece que só sai, né? Não entra nada, né? A gente tem uma boca, dois ouvidos, mas a gente só pensa na fala. Mas Exato. comunicação, de fato, é os dois lados, né? A gente tem que escutar muito também. Principalmente hoje numa sala de aula, Adriana, que eu não vejo mais um monólogo, né? E a visão de um oráculo ali falando o que tem que ser feito, o que vai ser assim, assim, assado. Eu vejo mais uma sala de aula hoje muito mais com uma comunicação de verdade, né? Que uma pessoa fala e escuta, o professor debate ideias. Então, como você vê a importância da escutatória dentro da educação nesse ambiente de comunicação, Adriana? Ai, Fábio, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que muito assim, do modelo de escola, né, ele ainda permanece muito tradicional, muito bancário, né, que a gente Sim. chama, que é essa figura do professor como detentor do conhecimento, mas algumas iniciativas já pautam isso diferente, né? E eu acho que é muito legal a gente pensar que, assim,
entre a gente, né, reformar a escola, reformar o modelo que se faz escola, eu acho que a gente precisa fazer os dois. E para isso a gente precisa sempre ouvir os alunos, né? Porque muita gente ainda acha que por eles serem mais novos, por eles serem mais jovens ou crianças, eles não têm o que dizer, o que se posicionar. E eu acho que isso é fundamental quando a gente passa a colocar eles nesse processo de fazer junto com a gente, né? Então, eu não estou fazendo uma aula para os alunos, eu quero fazer uma aula com os alunos. E como eu faço isso, né? Então, vou trazer um exemplo que me trouxe muita alegria, assim, né? No ano passado, eu sempre gostei de comunicação, né? Vocês já puderam ver. Eu trabalhei com os meus alunos, falei assim, gente, é isso, a gente não consegue mudar a escola, então a gente não vai ter que. Eu não consigo não fazer uma avaliação com vocês, mas a gente pode fazer uma avaliação diferente. Então vamos produzir algumas coisas. E aí a gente produziu um podcast. Então eu falei, gente, nono ano, vamos aí atuar como podcast. Então a gente ficou alguns meses ali pensando, né, fazendo a parte teórica, então vendo roteiro, gravação, edição. E a gente teve alguns temas aí disparadores do conteúdo, que o grande tema do podcast era valorização e desvalorização da vida. E aí eles podiam pirar nos temas e falarem algo que atravessasse eles de alguma maneira. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Um dos grupos, né, falou sobre a questão do racismo e o racismo na sala de aula e na escola de uma maneira geral. E aí eu estava até ouvindo de novo esse material, porque né, produzi um texto sobre essa experiência agora recentemente. E aí eu falei, cara, que coisa incrível, porque assim, os alunos eles precisavam de um espaço onde eles pudessem ser ouvidos, e o podcast acabou sendo esse espaço de escuta. O podcast reverberou na escola inteira, então assim, no caso esse grupo entrevistou as diretoras da escola, as diretoras ficaram super curiosas para saber o que é isso, que podcast os alunos estão fazendo, estão entrevistando, como é que é isso? E eu fui explicar para as coordenadoras que a gente estava tendo esse processo de formação, que eles iam pautar os temas que eles queriam, os outros alunos ficaram interessados, né, a galera do Grêmio quis colocar o podcast na escola também. E aí, então, esse grupo, a partir de um trabalho de uma disciplina, né, da escola, eles conseguiram fazer uma análise, assim, né, do racismo estrutural no país a partir da sua vivência. Então, a partir do que eles vivenciavam no seu dia a dia, do que eles viam os colegas vivenciando, a diretora, né, comenta de alguns casos que ela tinha sofrido também, conta algumas histórias, como a escola estava se posicionando, né, frente a esses casos de crime, né, na escola e como que isso estava sendo feito. Então a gente percebe que assim, quando os alunos eles têm esse espaço de confiança, onde eles conseguem se colocar, onde eles conseguem, né, ter as suas vivências levadas em consideração, ter os seus diferentes conhecimentos levados em conta, eles simplesmente brilham, né? E eles se encontram nesse espaço para pensar numa escola que faça sentido para eles, né? Porque muitas vezes é isso, os alunos estão na escola e a escola não dialoga com a realidade deles, né? Às vezes a gente está falando de uma coisa que acontece muito longe, mas o que eles estão passando ali no dia a dia, a gente não está dando importância. Então, acho que esse processo de escuta, ele é muito fundamental, né? Então, acho que assim, e toda vez que a gente faz esses tipos de processos de formação também, é muito legal ouvir os alunos em todo esse processo, né? Então, eu falo, gente, tá fazendo sentido isso? Como a gente pode melhorar? Né? No final do podcast, a gente fez um ciclo de avaliação. Então, gente, o que a gente errou? O que a gente acertou? O que vocês aprenderam? O que vocês vão levar daqui, né? Então isso foi muito legal para eu aprender mais, né, com eles também, porque eles sempre têm muita coisa para ensinar pra gente, e para eles também entenderem o quanto eles ganharam com essa experiência, né? Porque é isso, a escola também às vezes está muito presa ao sistema de escrita, né? E não é todo aluno que gosta de escrever, que sabe se expressar bem. Então tem alunos que eu descobri habilidades incríveis, assim, de edição, sabe? Uma galera fez vídeo, uma galera fez documentário em outros projetos, né, que a gente fez. E eu falo assim, cara, onde a escola valoriza esses outros saberes quando a gente só faz uma prova escrita, né? Então ter essa escuta dos alunos é muito fundamental. Isso foi muito importante porque toda a prova que eu fazia, eu deixava um espaço ali no final, né? Era uma questão que não valia ponto, mas que eles podiam me avaliar. Falei, gente, ó, o que vocês gostam da minha aula? O que vocês não gostam? O que eu posso melhorar? Você tem alguma referência que você quer trazer para a sala de aula e etc. Isso era muito legal, porque assim, eu dava aula de história e ensino religioso. E aí alguns alunos sugeriam séries e filmes, e eu trazia para aula, então, né, falavam de alguns influencers que tinham a ver com os temas que a gente estava falando, e eles super engajavam. Então, assim, quando eles se veem valorizados, né, se escuta, eles entendem muito mais potência naquilo que eles estão fazendo. Claro, né, não é um processo fácil, mas é uma mudança, né, de modus operandi que a gente tem que fazer, a gente tem que se mexer, né? Mas é incrível. Muito bom, adorei esse podcast. Ele tá no ar ainda, Adriano, ou não?
Então, eles produziram, a gente combinou, inclusive, né, nesse processo de escuta, eu falei, gente, eu quero colocar no mundão aí, o que vocês acham? Aí eles, não, professora, a gente é meio tímido e tal, então ficou uma coisa mais entre a gente mesmo da sala. Entendi. Mas se esses materiais fossem divulgados, ia ser incríveis, assim, porque... Não, Fábio, de verdade, teve uma galera que eu falava assim, gente, nos 10 segundos vocês já me ganharam, porque a galera fez uma vinheta e fazia introdução e boa tarde, não sei o quê. Então, assim, potente demais. Uma pena que não tá disponível, Sim. mas eles arrasaram muito, foi incrível. Que bom. Vamos lá, se vocês, né, estão escutando, por favor, coloquem, né, disponível. Tem que colocar. Eu acho que isso é tão importante ter, né? Mas uma ótima iniciativa ter criado um podcast, né, e ter isso com os alunos. E eu acho que a parte da escuta dentro da educação, ela vem exatamente por isso. As coisas estão mudando muito rápido, né, Adriana? Sim, As pessoas mesmo, né? As tecnologias absurdamente rápido, né? Hoje você tem uma tecnologia que a gente está utilizando que 3, 4 anos ela já está obsoleta, você já tem que aprender de exato. novo, então todo mundo vem dessa parte do aprendizado constante, você não vai parar de aprender mais, e às vezes a pessoa, nossa, mas nunca para de estudar, mas você tem que fazer o estudar ser prazeroso, porque o estudar, na verdade, é descobrir novas formas de fazer o que você está acostumado de uma maneira mais eficiente, de uma maneira diferente. E isso, no fundo, né, a pessoa vai ver que é muito bacana de se ter, né, quando você estuda o que você gosta, né, quando você descobre. Mas uma parte importante dessa discutatória, até para o mercado de trabalho e para a educação também, é porque como as coisas vão mudando o tempo todo, se você é dono de um negócio ou trabalha e é uma pessoa fechada, assim, não escuta, não quero feedback, é assim, sempre foi assim. Aquele cara que fala, não, mas eu sempre faço assim, sempre deu certo. Né? Eu vi de um cara, e muitas vezes eu falo nesse podcast, que é que não há nada mais certo para falir uma empresa do que fazer o certo durante muito tempo. Porque o certo Boa. muda, né? Os gostos mudam, o seu público muda, né? A forma, por exemplo, como os veteranos, né, dos projetos que eu trabalhei me tratavam, eu já não posso nem tratar os meus que não são mais, eu ser veterano com os calouros assim, porque eles talvez não vão aceitar ou não vai ser legal, né? As pessoas mudam, então a gente precisa sempre Sim. escutar, né? E trazer isso é muito bacana dentro de empresa, seja em qualquer ponto dentro da educação também. Agora, Adriana, como a gente está falando de educação, você falou de podcast, vamos entrar para um outro mundo dentro da comunicação na educação, que é redes sociais, eu quero te perguntar. Porque quando a gente fala em comunicar, né? Antes a gente, como te falamos no começo, a gente só podia falar com quem estava perto aqui. Eu, no meu caso, não falaria com ninguém. Eu não sei se tem alguém perto de você, mas enfim, a gente não teria essa conversa. Hoje, através da internet e das redes sociais também, a gente consegue se comunicar com várias pessoas. Né? Aqui nesse podcast tem lá um LinkedIn que você pode se posicionar em questão de profissional. Você tem o próprio Instagram, né? Que muitas pessoas vão conhecer você, né? Ah, deixa eu ver quem que é fulano de tal. A pessoa já vai no Instagram e digita, né? Antes era o Facebook, né? Tem o YouTube, onde você consegue, além de consumir muito conteúdo, você consegue, né, se expressar também. Você pode ter um canal, qualquer um pode abrir um canal, né, seja no Spotify. Mas como você vê a comunicação dentro desse ambiente de redes sociais para a educação, Adriano? Olha, interessantíssima essa pergunta, porque eu sempre pautava isso na escola, né? Agora pauto isso também de uma maneira diferente, que eu acho que assim, existe ainda, né, algumas correntes que acabam demonizando um pouco essa questão das redes sociais na educação. E eu acho que assim, é inegável que as redes sociais estão aí. Claro que a gente também tem que pontuar, né, que não são todas as pessoas que têm acesso, seja um aparelho, seja a internet. Então, a questão do acesso à internet ainda é uma dificuldade muito grande no Brasil. Mas, fazendo esse recorte, né, e falando com as pessoas que têm esse acesso, é isso, as redes sociais, elas estão aí. E a gente não vai conseguir proibir que os jovens entrem nas redes sociais ou que façam uso dessas redes. Então, acho que o caminho não é por aí. E uma coisa que eu sempre falei com os meus alunos também, acho que outra coisa que ainda tem a ver com escuta e com essa parte, eu sempre fazia uma chamada temática. Então, cada aula era um tema de chamada diferente. E um dessas chamadas eram de séries e filmes que eles gostavam. E aí eu comecei a perceber que, assim, uma galerinha do sexto ano falava que assistia série de 16, 18 anos. E eu comecei a pensar, acho que precisa algo ser feito aí. E aí eu comecei a pautar essa questão, por exemplo, na reunião de pais e mestres também, né? Por quê? Uma coisa é a criança ter acesso à tecnologia. Então, a criança conseguir acessar a Netflix, a criança conseguir acessar o YouTube. E outra coisa é ela saber o que ela está acessando, né? Porque as crianças é isso, elas têm acesso à rede social, elas têm acesso aos streamings,
mas elas têm a maturidade necessária para saber o que, que é bom para a faixa etária delas ou não, que conteúdo funciona ou não, esse conteúdo tem informação verídica ou tem informação que não é verdadeira. Então, como a gente pode fazer essa mediação? Então, acho que o papel do professor, né, do educomunicador, por exemplo, eu acho que é muito ajudar a fazer essa leitura crítica da mídia e das redes sociais. Então, a questão, né, para mim, especificamente, não é a criança ter acesso a essa rede social, mas é com qual qualidade de acesso ela tem. Ela consegue saber mediar, né, o que ela acessa ou não? Ela tem, né, uma rede atrás ali de apoio que vai conseguir fazer ela entender quais perfis faz sentido ela seguir, quais perfis não, até para a gente pensar, né, sobre questões de consumo também, né, que às vezes acabam influenciando bastante a personalidade deles. Então, eu acho que funciona muito o papel da educação, ele tem essa potência, né, da gente ensinar ao aluno fazer essa leitura e ele saber mediar o que está fazendo sentido ou não. Porque é isso, né, eles têm essa noção muito maior do que a nossa, inclusive, né, para lidar com a tecnologia. Sim. Então, meus alunos faziam coisa com o celular ali que eu ficava, gente, o que é isso? Mas eles não têm ainda essa maturidade, né, de saber diferenciar quais conteúdos valem mais ou menos apenas de serem seguidos. Então, acho que isso tem que estar presente nas escolas de ser pautado, né? Então, o problema não é as redes sociais, mas é a qualidade do acesso com que se faz. E eu acho que os educadores não podem se eximir dessa responsabilidade, né? De ajudar a criar essa maturidade, para que a ideia é isso, né? Então, hoje é o TikTok, amanhã vai ser outra rede, depois vai ser outra rede. Então é importante eles terem, né, essa consciência crítica de qual conteúdo está sendo consumido por eles. E não especificamente, né, uma ferramenta ou outra, porque é o que você falou. As coisas vão mudar, mas a consciência crítica ela fica com o aluno e vai perdurar durante muitos anos. Então acho que é papel dos educadores sim se posicionarem, né, nesse ambiente comunicativo aí das redes sociais. Concordo completamente, né? Porque hoje na internet a gente tem tudo, né? A gente Tem tudo. tem sobre tudo, qualquer pessoa pode falar, e isso, claro, que traz uma liberdade de expressão que é necessária, mas também traz um risco, porque a partir do momento que todo mundo pode falar o que quer e o que quiser, tem de tudo, né? E aí, quando Exato. você está falando, né, de faixas etárias menores, crianças, com certeza é um grande perigo. E acho que até neste ponto, para crianças, existe o maior, né, consentimento dos pais, da conscientização, que eles precisam estar lá orientando, professores também. Mas isso ainda vai conforme o tempo vai passando. Isso vale para mim e para você, inclusive. Qual o conteúdo que a gente consome? Né? Quem que a gente acredita? Porque eu mesmo, eu filtro muito. E às vezes a gente tem a mania de se multiplicar em todos. Mas fala, pô, mas ninguém vai cair numa notícia dessa. E aí você vê, você fala, nossa, sério que você consome? Esse tipo de coisa, você não tá vendo que isso aí não tem alguma coisa estranha, né? Ou, enfim, isso traz um risco com certeza, né? Entender isso, eu não sei, sinceramente, qual é a melhor solução para isso, mas toda vez que eu penso em algo que pode melhorar, é por isso que eu falei no começo do episódio. Educação, ela é angular para mim, porque como você dá educação para uma pessoa, ela vai ter o discernimento de entender os tipos de notícias que ela vê. Se você não dá educação Total. para uma pessoa, muito provavelmente a propensão de ela cair numa fake news, de ela entrar em um conteúdo não tão legal e ela se perder na internet é muito maior do que uma pessoa que teve educação e desde o começo foi ensinada que existe essa ferramenta, como você falou, não dá para ignorar, não tem como. Isso aí com certeza não tem a menor chance de dar certo, né? Exato. Você ignorar a presença da internet, mesmo porque a gente precisa educar nossos alunos para que tenham essas habilidades digitais, que eles já nascem com muitas melhores que a nossa, né? Já nascem com isso aqui, ó, mexendo, não é mais na nossa época, é totalmente diferente. Então a gente Sim. precisa entender isso e caminhar com as perguntas. Agora, vamos para um ponto, Adriana, que é o seguinte, né? A gente falou muito sobre comunicação, sobre educação, mas a gente sabe que tem uma parcela das pessoas que não leva tão bem a parte de ter a facilidade de se comunicar. E eu já vi numa pesquisa, a gente teve uma entrevista aqui com o Vabo. O Vabo fala sobre people skills, falou muito sobre escutatória, Uhum. comunicação, e ele nos trouxe uma pesquisa que falou que o maior medo do ser humano é falar em público. Depois é morrer. Né? Então, se você primeiro você vai morrer ou falar em público? Não, eu prefiro morrer, falar em público não. Então, assim, isso foi uma pesquisa, não é que ele trouxe, é o maior medo do ser humano, é Caramba. falar em público. E claro que você, como educadora, já deve ter
tido alunos que talvez não se sintam tão à vontade, né? Eu imagino, estou imaginando aqui, né? Quando você falou do podcast, os alunos que devem ter se engajado ali são aqueles com mais facilidade de comunicar. Imagino, pode ser que esteja errado. Mas assim, como engajar ou como tentar melhorar essa habilidade dentro de um aluno? Porque assim, a gente sabe que tem um momento muito crucial da vida que é aquela entrevista, né? Aquele primeiro emprego, aquele que você vai ter que falar com o recrutador, né? Porque a gente, para dar um exemplo real aqui para as pessoas entenderem como é importante essa parte da comunicação. Uma vez, antes de você dar a sua resposta, eu vou dar uma técnica que eu fiz, eu não tenho nem ideia se ela é certa ou não. Mas eu fazia a prova de business plan de um projeto. Uma das provas que eu fazia era essa. E quando eu parei de fazer, eu tinha que colocar alguém no meu lugar, né? Que eu ia me formar, estava saindo do projeto. E aí ele falou, mas pô, Fabinho, eu preciso estudar a apresentação. Ele falou, não, antes, apresenta algo que você goste, algo que você conhece. Eu quero ver que você treina a sua apresentação falando, pode ser qualquer coisa, pode ser de seu animal de estimação, me explica sobre ele, algum esporte que você fazia, mas me apresenta algo que você domina. Porque às vezes você pede para a pessoa apresentar algo que ela não gosta, e aí você tá tentando, Vai ser né? difícil. Vai ser difícil. Então eu falei, tenta fazer, e era uma técnica que eu usava para que a pessoa conseguisse falar. Mas como que é você, como educadora, tentar desenvolver uma boa comunicação nos seus alunos que talvez não tenham essa habilidade, Adriana? Olha, é provocativa essa pergunta, eu diria, mas eu acho que ela é importante mesmo. Eu acho que, assim, as crianças e os adolescentes, eles estão muito ligados com exemplos, né? Então, assim, acho que como a gente se posiciona enquanto professor na sala de aula, isso vai fazer muita diferença. Então, eu trago isso porque, assim, muitos dos alunos, né, do sexto e do nono ano, eu comecei a ver que eles me imitavam. Então, assim, como eu chegava na sala de aula, né, e eu já chegava dando bom dia, turma e tal. E eu falei, ué, mas não é todo professor que é assim? Eles, não, professora, você é animada, você já chega falando com a gente. Então, eu sentia que isso, então, assim, claro que tem a ver com a minha personalidade, né, esse meu jeito, etc. Mas os alunos, eles se sentem mais ou menos convidados a depender da postura que cada professor toma. Então, eu nas minhas aulas, eu sempre tentava trazer um espaço onde eles se sentissem seguros de falar e de serem ouvidos, né? Eu acho que isso é muito difícil, porque muito da minha trajetória mesmo na escola, uma frustração, né, que eu carrego é que eu era muito quieta. Então, assim, se eu tinha alguma dúvida, eu não falava. Se eu tinha algum ponto ali, eu não colocava. Então, eu sempre era aluna que entrava quieta e saía calada. E tanto na escola quanto na faculdade. E eu senti que isso foi um problema, né, nesse meu desenvolvimento, pensando nessa questão, né, da comunicação. E olha que eu sempre gostei de me comunicar, né? Olha como são as coisas. E isso foi um problema, então eu falei, como educadora, eu vou pautar isso. Então eu sempre quero que nas minhas aulas os alunos falem bastante. Então eu quero fazer a minha aula baseada com a participação dos alunos. Então isso sempre foi um ponto balizador, assim, para a construção das minhas aulas. E eu sempre falei isso com eles. Então eu falei, gente, a minha aula só faz sentido se vocês falarem. Se vocês não participarem, a aula não vai fazer tanto sentido, a aula não vai ser tão legal e vai ser mais difícil ainda. Então eu preciso puxar vocês aqui comigo. Claro que era uma questão que sempre os mesmos alunos falavam, né? Porque é isso que você falou, tinham alunos que eram mais comunicativos, que eles conseguiam ter um controle da sala maior, né? Então um já falava, já fazia uma piada, já chamava o outro. Então, e isso acontecia, mas aí eu acho que era um papel do professor também saber mediar isso. Então, por exemplo, eu sabia que tinha aula que eu podia contar com aqueles determinados alunos, porque eles iam me ajudar a movimentar a sala e fazer com que outros alunos falassem também. Então, a gente pode tentar, né, criar esses espaços, né, na sala de aula, que os alunos se sintam seguros de se posicionarem. Eu acho que isso é importante também, porque vai ser muito mais difícil eu fazer com que o aluno fale se ele sente que qualquer coisa que ele falar, vão dar risada dele, ou eu vou falar que tá errado. Então, ele vai se sentir menos convidado, né? Então, acho que tem essas ferramentas, a gente fazer leitura em conjunto também, a leitura, né? Eu falava, gente, a gente tem um texto, e eu vou começar, depois outra pessoa vai, e eu não quero que esse texto pare. Eu não vou ficar falando lê você, eu vou começar, eu vou parar no ponto final, e aí o texto não pode parar. E essa era uma técnica que ajudava também, as pessoas conseguiam, né, se posicionar, etc. Então, assim, no final desses meus 2 anos, né, em sala de aula, te dizer que não consegui fazer alguns alunos tímidos se posicionarem, mas eu consegui ver algumas mudanças. Então, por exemplo, nessa estratégia do podcast mesmo, eles fizeram grupos, né? E, Fábio, eu tinha um aluno que ele era simplesmente sensacional. Imagina um aluno que, assim, gabaritava todas as minhas provas,
sabia todas as respostas, assim, trabalhava lindamente a questão ali da ortografia, né, da conexão de questões, mas eu nunca tinha ouvido a voz dele. Então era um aluno extremamente tímido, ele não falava nada, mas durante a aula eu via que ele estava ali me acompanhando, ele me seguia e olhava e tal, então a participação dele era de outro jeito. Mas ele não falava. E aí, quando a gente faz, né, conforme ele vai se envolvendo no grupo que ele estava, que eles escolheram também, eu não elenquei nenhum grupo específico. E conforme ele foi se envolvendo no grupo que ele tava, Fábio, eu vi ele dando risada na aula. Eu vi ele comentando com o colega do lado. Eu falei assim, não me interessa se ele tá contando uma piada, se ele tá falando sobre a aula, mas ele tá conversando com outras pessoas. Eu tô vendo ele sorrir, o olho dele tá brilhando mais. Então, quando eu vi esse aluno com esse comportamento, e alguns outros alunos muito tímidos tiveram esse mesmo um comportamento semelhante também, eu falei, cara, que incrível. Então, assim, ele precisava ter mais interação com os alunos da sala, né? Ele precisava ser mais amigo da galera e tal para conseguir se posicionar. E aí, no final do ano, esse aluno vem, ele me abraça, ele agradece, né? Então, assim, foi muito bacana, porque eu acho que uma coisa importante, assim, tá tudo bem ser tímido, né? Então, tem pessoas que vão se comunicar mais, tem pessoas que vão se comunicar menos, acho que isso não é um problema. Eu acho que passa a ser um problema quando essa timidez, ela impede o aluno, né, a pessoa de fazer coisas. Então, por exemplo, é o que você falou, quando não consegue desenrolar uma entrevista, quando ela não consegue tirar dúvida numa loja ou num banco, né? E aí, até uma questão de direitos, né? Essa pessoa não consegue acessar os direitos que são dela. Então aí eu acho que quando a gente tem essas questões, a gente precisa olhar com mais calma, né? E a escola acaba que é um espaço que pode ser muito convidativo para esses alunos se soltarem, como foi o caso desse aluno, mas também às vezes pode ser um espaço bem hostil, né? Para que alunos mais tímidos consigam trabalhar essa sua timidez. Mas eu acho que vai muito da criação desses espaços confortáveis e seguros para que a pessoa possa ser quem ela é, né? Eu acho que isso é importante. Sim, se você. Ó, eu vou te falar, Adriano, você deu a melhor resposta que você poderia ter me dado e me convidou a Olha uma aí! ótima reflexão, porque você, na verdade, você me deu a resposta no começo, ligada muito com o exemplo, né? E é mesmo, né? E eu vou dar um agora, antes de falar desse exemplo, mas assim, eu na minha pós-graduação, né? Tenho uma pós-graduação de pessoas já formadas, algumas bem mais velhas do que eu, algumas mais novas, só eu falo. Eu sou a única pessoa que falo e converso com o professor a aula inteira. Aí, ó, eu tô tirando 1%, tá? Porque às vezes você, obviamente, em algum momento outras pessoas falam, mas se você fosse colocar em proporção, eu falo 99 e todos os outros 1%. Então eu vou excluir. Entendi. E quando você fala do exemplo, né, isso é muito bacana porque de fato é o ambiente que nos molda. Eu até escrevi aqui, o nosso ambiente nos molda, né? Porque uma pessoa às vezes que não fala, né, é muito tímida ao ponto de prejudicar, porque é exatamente isso que eu quis dizer, a ponto de prejudicar aquela pessoa que é tímida que não consegue ter um relacionamento com alguém, que não consegue se aproximar, ou que não Exato. consegue entrar numa loja e perguntar alguma dúvida que ela tem e não compra certo produto porque ela tem vergonha de perguntar, né? O que tem, às vezes, acha que está atrapalhando. Mas tudo isso, de um certo ponto, foi construído na memória, na cabeça daquela pessoa durante os exemplos e o ambiente que ela teve durante a vida dela. Né? Ninguém nasce agressivo. Né? Você pode ver, se tem uma pessoa que é agressiva, em algum momento, provavelmente, ela teve um ambiente agressivo na vida dela, que transformou essa comunicação agressiva dela. Né? Se uma pessoa que ela também não fala muito, muito tímida, muito provavelmente ela viveu dentro de casa ou na escola ambientes que não era seguro para falar, que ela não era estimulada. Então, quando você fala, bom, a melhor coisa que eu posso fazer é dar o exemplo, você está 100% certo. Né? E a gente às vezes fala, mudar a educação, o que está aprendendo, mas é esse ambiente, o exemplo que os professores fazem, que a gente tem durante a criação também em casa, né? Porque a gente às vezes tem essa mania de delegar tudo na escola, mas a escola é uma parte. Né? A educação ela vem de casa também, então ter essa consciência de professor e também para os pais é importante, né? E ter um ambiente seguro. Muito provavelmente essas pessoas que não falam, seja criança ou seja mais velha, ela carrega isso de algum momento que ela falou, bom, se eu falar não é legal aqui. E aí ela não foi se desenvolvendo. Eu mesmo, quando você falou isso, eu lembrei várias coisas da minha vida, mas várias. Eu li um livro que chama sobre o cérebro, eu não sei se foi, eu não lembro de quem foi, porque eu não sei até se inclusive foi um sobre comunicação não violenta do Goleman, sabe? Não Sim. tenho certeza se foi dele, porque tem um que fala do cérebro também. Mas muitas das minhas características hoje, característica, às vezes, sei lá, as minhas, que eu faço uma leitura minha,
eu vejo da onde ela surgiu, foi lá de trás. Eu começo a associar acontecimentos da minha vida lá de trás que me fizeram ter certas características. Então, assim, a gente precisa realmente dar esse exemplo, né? Como educadores, dar este momento de estimular a conversa, de estimular a aprendizado, de saber escutar, né? Para que a pessoa saiba falar com você. Uma pessoa que nunca escutaram ela não vai falar, né? Talvez ela não se sinta à vontade de falar. Então, ter essa escutatória é muito bacana. Eu adorei a sua resposta, ficou até em vermelho aqui e me fez ter muitas reflexões, né? Eu tô aqui para aprender também. Bom, agora vamos para um ponto final da nossa conversinha. Estamos chegando aqui bem no nosso finalzinho, mas antes de acabar tanta... Ó, lembra que estava vazio no começo? Olha quanta coisa já tem aqui, já nem cabe mais, Adriana. Já foi uma aula e tanto que eu Que tive aqui. beleza! Mas eu queria saber sobre o seu podcast, Adriana. Conta mais sobre o seu podcast, né? Antes da gente acabar essa entrevista. Você tem um podcast também? Como que é essa experiência, né? De estar aí participando de um podcast? Como que você vê a importância de ter um podcast, né? Qual que é o seu propósito por trás de um podcast? Como conta um pouco dele pra gente? E depois a gente vai colocar também todos os links aqui na descrição desse episódio. Tudo! Fábio, queria dizer que primeiro assim, né? É muito diferente pra mim estar nesse lugar de entrevistada hoje. Então eu tava ansiosa, falei, gente, como é que será que vai ser, né? Que eu tô acostumada a estar como entrevistadora, né? Mas eu acho que alguns pontos aí que eu acho que são legais de destacar, né? Comunicação pra mim sempre foi algo, né, que me pautou muito, me atravessou bastante. E desde o jornalismo, a matéria que eu mais gostava era radiojornalismo. Então, assim, eu entrava dentro do estúdio e falava, gente, que coisa incrível. E aí, então, quando eu vou para educomunicação, a gente começa a ver, né, a educomunicação, ela tá muito atrelada com práticas da América Latina. E ainda vou citar dois nomes que são muito importantes para a gente na nossa área, que é o Paulo Freire, né, não tem como falar de educação sem falar dele, e o Mário Kaplun. E o Mário Kaplun, ele tá muito ligado à comunicação popular, né? Então ele vai trabalhar bastante com essa parte da comunicação popular através de videocassete, etc. E os dois, né, vão ter experiências na área de rádio. Por quê? Porque o rádio, ele chegava a muito mais áreas, né? Ele chegava a áreas muito mais distantes do que a televisão, né? A televisão era mais difícil de ter o sinal, das pessoas conseguirem acesso. Então, o rádio ele sempre foi uma ferramenta importantíssima para chegar em lugares onde não é tão fácil chegar o acesso à informação e à comunicação. Então, hoje, atuar com o podcast, né, na área da educação, para mim, é muito fazer a prática da educomunicação, né? Educomunicação é muito fazer na prática, né? Aliar teoria e prática. Então, eu acho que é muito bacana a gente ter a potência, né? Reconhecer essa potência que o áudio tem e onde ele pode chegar. E essa ideia do podcast, né? Eu sempre gostei de áudio, já trabalhei com narração de livro, por exemplo. E aí, então, no ano passado, eu comecei a conversar com a Curiós, né? Que é uma empresa de formação de professores que pauta também essa questão da educação. E a gente foi se falando, né? Vendo coisas que a gente tinha a ver. E eu falei, olha, e se a gente transformar alguns conteúdos que vocês têm em áudio? O que vocês acham? E a Débora, né, e a Laura conversaram comigo e falou, olha, a gente tem, na verdade, um projeto antigo aqui que não desenrolou ainda, que eu acho que tem muita afinidade com o que você tá trazendo. E então a gente começa a pensar, né, acho que começou esse papo em novembro do ano passado, e a gente começa a pautar e pensar como que poderia ser esse podcast. E aí então ele começa, né, em janeiro desse ano, chama Pode Curiar, da Curiós. E aí a ideia desse podcast é o quê, né? A gente sabe que ser professor é muito difícil, né? Então eu falo sempre assim, ser professor pode ser muito solitário, né? Se você, nas suas práticas e na escola, o ambiente que você estiver te proporcionar isso, vai ser muito solitário e aí vai ser um pouco mais difícil. Mas o ser professor pode ser mais coletivo também. Então você pode dividir as dores, pode dividir as alegrias, pode dividir as práticas. Então a ideia do Pode Curiar, ele surge muito para quê? Para trocar experiências de professores e gestores do Brasil inteiro e para replicar, né, experiências positivas que acontecem, né, em diferentes lugares do Brasil, para que mais pessoas consigam conhecer, né, a beleza da área da educação, que eu acho que é isso, né? A educação, ela é esse espaço tão importante e fundamental, mas que onde a gente cutuca, né? Vai sair um problema ali, mas vai sair muita gente boa também pensando mil soluções. Então, o podcast, né, a gente trabalha muito com essa ideia. Como a gente pode ajudar o professor que está em sala de aula a melhorar as suas práticas, a repensar a sua prática pedagógica.
Porque é isso também, né? Tem professores incríveis que estão há 20 anos na área que querem fazer diferente, mas é difícil, né? Às vezes você tem muito aluno, muita turma, muita coisa acontecendo, e vai ser difícil você repensar a sua prática, né? Você continuar ali com o seu gás em alta. Então, quando a gente coloca, né, práticas diferentes que estão acontecendo, que podem ou não usar a tecnologia em sala de aula, a gente consegue também, né, reacender essa chama, eu acho, nos professores. Então, o Pode Curiar, ele vem muito com essa ideia de como a gente pode trazer novas práticas para professores iniciantes e professores não tão iniciantes assim, para desenvolver cada vez mais educação. Então tem sido uma experiência muito bacana, né? A gente ainda tá no comecinho, você já tá quase no 100, né? A gente tá Mas, indo gravar o quarto agora, mas tá sendo muito bacana, assim. A gente já falou sobre essa questão da comunicação em sala de aula, a gente falou sobre uma metodologia ativa, a gente falou sobre educação antirracista, e agora o nosso próximo episódio vai ser sobre neurociência na educação. Então, ó, confesso que tô muito muito animada para esse bacana. próximo tema. Isso é muito bacana, que bom. Eu vou deixar então aqui, ó, o Pode Curiar no link dessa descrição aqui vai estar o link. Eu mesmo já quero assistir todos esses episódios, porque eu tenho certeza, pelo que a gente se conheceu aqui, que ele é incrível, que você conduz ele de uma forma muito bacana para falar sobre educação. Inclusive, eu vou deixar algumas folhas aqui, Adriana, para eu poder aprender também, né? Preciso comprar um livro novo. Mas hoje, sem dúvida, foi uma grande aula, né? A gente passou sobre muitos temas, a gente conseguiu falar de comunicação em vários pontos, né? Primeiro da importância, como você se descobriu, né, com isso, né? Que você gostava de comunicação e gostava de educação, né? E tinha um curso ali que você foi atrás, descobriu e tá tudo certo, né? Conseguiu unir as duas paixões, né? A gente falou da importância de saber se comunicar para diferentes públicos, né? Se for criança, né? De uma pessoa um pouquinho mais velha, né? E de entender todos esses públicos para conseguir transmitir, né? Que a gente tem que se adaptar como professor. Falamos também depois da importância de escutar, né? Porque quando a gente fala de comunicação vem muito dessa parte de né, só uma pessoa fala, mas acho que inclusive nessa nova sala de aula, né? Que a gente imagina, é cada vez mais os dois pontos, né? E você mesmo disse, né? Todos os alunos têm muito aí para nos dar. Depois a gente passamos das metodologias, você usar um podcast, né? Para ter isso como seus alunos, para né, para incentivar a comunicação, né? De como é importante que todos, pode ser tímido, não tem problema. Tem pessoas que são mais comunicativas, outras menos, mas a gente não pode deixar isso atrapalhar, porque é necessário, principalmente num mundo cada vez mais próximo, né? Que as pessoas estão cada vez mais próximas, né? Então, Adriana, foi um prazer enorme te entrevistar aqui, te conhecer, falar sobre educação. Então, eu gostaria de te agradecer. Daí passou a palavra final para você se despedir dos nossos ouvintes. E muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente aqui no MatrizCast, Adriana. Ah, Fábio, fico muito feliz pelo convite. Acho que é sempre bom e importante, né, a gente pautar sobre esse tema. Queria só trazer uma coisinha também, que é isso, né? Eu fiz Educomunicação, que é esse curso novo, então para quem se interessar, né, vale super a pena. E aí eu queria trazer essa plaquinha aqui, que é do meu trote, né, do dia que eu fui matriculada, que eu carrego comigo sempre, Que porque é isso, né? bacana. Educom é amor. A gente brinca muito que Educom, a gente vai pelas brechas, né? Então a gente vai para reformar, para repensar sistemas, e repensar sistemas não é fácil. Então Sim. a gente sempre vai pelas brechas, a gente brinca muito, né, que o nosso slogan é Educom é amor e luta, porque lutar, atuar, né, com educação exige muita luta, exige muita paciência, mas exige muito também amor e transbordar, né? E é o que eu falava para os meus alunos. Gente, eu escolhi trabalhar com juventude porque a juventude tem brilho no olho, né? A gente é adulto, às vezes a gente já tá cansado. A juventude tem potência, tem muita coisa para ensinar, tem muita coisa para mostrar pra gente. Então foi uma delícia compartilhar aqui algumas das minhas experiências desses últimos anos com vocês. E tô aqui à disposição, foi incrível a nossa conversa, Fábio. E vamos que vamos, né? Muita história aí pela frente, agradeço demais. Essa escuta, né? Falei, mas Sim. tenho certeza que serei escutada também. E essa troca foi muito boa, então muito obrigada. Que bom, Adriana, que bom. E vou deixar aqui, ó, o seu LinkedIn também para as pessoas entrarem em contato se quiserem. Tem também o podcast. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos aqui. Foi uma aula. Hoje foi uma aula, Adriana. Então, ó, muito obrigado a vocês aí na terceira temporada. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast, seguir também o Pode Curiar. E a gente se vê no próximo episódio. Estamos chegando aí no episódio número 100, hein, gente? Número 100, hein? Vamos ver aí como vai ser os próximos episódios. Espero que continue muito mais ainda aqui com vocês, falando sobre educação e falando sobre o mercado de trabalho também. Grande abraço e até semana que vem. Valeu, obrigado, Adriano. Tchau, tchau. Sim.